nós estudaremos a lição 3, que tem o título Mantendo o Foco em Deus. Essa lição foi escrita pelo pastor Josué Ebenezer. Ela está baseada no texto que a gente encontra em Esdras, no capítulo 4, os versos 1, 2 e 3. E nós vamos ler esse texto agora. E eu vou usar aqui a versão Almeida Revista e Atualizada. Nessa versão o texto diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Os irmãos perceberam alguma coisa diferente na imagem? Ela continuou como estava antes. O que aconteceu? Não que a imagem antes fosse muito boa, né? Porque o professor não é nenhum galã, mas a imagem ficou estranha. Os irmãos não conseguiam enxergar direito. Mas por que isso aconteceu? Porque faltou foco. A imagem estava fora de foco. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, para manter o foco. Como é que eu vou ver alguma coisa se eu não tenho foco? Não é? É sobre isso que nós vamos falar agora. Não é? Quando nós recebemos um ministério, uma missão de Deus, nós devemos fazer sempre o melhor possível. E é o que a Bíblia diz, que Deus nos diz. E por isso, nós não podemos de maneira nenhuma perder o foco. Não podemos perder o foco. Nosso foco tem que estar onde? Tem que estar em Deus. Então, repetindo a pergunta, onde é que deve estar o nosso foco? Como eu vou saber que eu recebi uma missão de Deus, o ministério de Deus? E como é que eu vou saber que ministério é esse, que missão é essa? Das respostas a essas perguntas vai depender de onde vai estar o nosso foco. Se eu recebi uma missão de Deus, o meu foco tem que estar onde? Tem que estar na missão que Deus me deu. E, em última análise, nosso foco tem que estar em Deus. Não é? E aí é que começa a nossa questão aqui. Não é? Eu tenho um ministério, eu tenho uma missão. Como é que eu vou saber disso? Nós vamos perceber, estudando a lição, que Deus sempre nos traz missões bastante específicas. Nós vamos ver, nós lemos Esdras aqui, nós vamos ver Neemias, nós vamos ver outros personagens no decorrer da lição que tinham missões específicas, cada um tinha uma missão. E aí, porque eles tinham foco nessa missão que receberam, porque sabiam exatamente qual era a missão que tinham, eles conseguiram ter foco nela. Tá? E é isso que nós vamos ver. O primeiro ponto da lição, ele fala assim: ser, mas não pertencer. É isso que fala, né? E aí eu me lembrei de uma música, da letra de um hino, que diz assim: em terra estranha estou, né? Do reino lá do céu eu sou, embaixador, né? Embaixador eu sou. Nós estamos aqui, sabemos disso. Estamos aqui, mas nós temos que ter a consciência de que nós não somos daqui. Nós não pertencemos aqui.
Os irmãos já tiveram essa sensação de estar em algum lugar, mas não se sentir à vontade, de não estar em casa, de sentir que não pertence àquele grupo, àquele lugar? Os irmãos já sentiram essa sensação? Eu acho que essa deve ser a nossa sensação. Saber que nós não somos deste lugar, nós não somos deste mundo. Nós pertencemos a Deus, nós fomos comprados por um preço muito alto, o sangue de Jesus. E porque nós fomos comprados, nós pertencemos a um outro reino, não aqui. E aí o nosso foco não pode estar aqui. Não é? Ele não pode estar aqui. E aí, falando um pouco sobre Esdras, sobre Neemias, eu sempre achei muito estranho, eu não sei se os irmãos achavam isso também quando liam esses textos, mas eu sempre achei muito estranho que Ciro, Dario, Ataxerxes, eles tivessem abrido mão de tanta coisa, eles tivessem permitido que o povo voltasse para Jerusalém e ainda mais que eles financiassem a reconstrução dos muros, que eles financiassem a reconstrução do templo, que eles dessem ordem aos tesoureiros para que dessem ouro, prata, madeira e que dessem mantimentos, que dessem do que havia de ser sacrificado a Deus. Então, eu sempre achei muito estranho essa disponibilidade que os reis tinham. É certo que para eles isso devia ser só uma questão administrativa. Eles tinham aquele povo ali, não queriam rebeliões, não queriam que o povo se sentisse injustiçado, e aí era uma questão administrativa apenas. Mas nós sabemos que era a mão de Deus, que era plano de Deus. E aí ele tocou no coração desses reis que não serviam a ele, serviam a outros deuses, mas Deus tocou no coração deles para que eles tivessem esse coração aberto, essa mão aberta, e aí outras pessoas doaram também, fizeram muitas doações, tanto que eles levaram muita coisa para Jerusalém, quando voltaram. Não é? Então, nós sabemos que era plano de Deus. E aí eu fico pensando, fica muito claro para nós que o nosso foco não pode ser nas coisas materiais. Não pode ser aqui nesse mundo, nas coisas desse mundo. Nosso foco tem que ser onde? Tem que estar em Deus, para que nós possamos cumprir a missão que Ele nos deu. Nosso foco tem que estar nas coisas espirituais. Você sabe qual é o plano de Deus para você? Você sabe o que Deus está esperando que você faça? Se você não sabe, deve procurar saber. Deve procurar, deve pedir a Deus que mostre a você qual é o seu plano, mas isso vai depender de uma comunhão mais íntima com Ele. Não vai ser de uma hora para outra, eu quero. Não é assim. Eu preciso estar em comunhão com Deus para ouvir Ele falar comigo. Se não for assim, dificilmente eu vou ouvir. Eu preciso estar em comunhão com Ele. Mas então, o que eu preciso? A primeira coisa, ter consciência dessa missão que Deus me deu. Eu tenho que saber exatamente o que Deus está esperando de mim, o que Ele quer de mim. E não existe, eu sei que os irmãos já devem ter ouvido essa frase, mas não existe melhor lugar para nós estarmos do que no centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Mas como estar lá se eu não sei qual é a vontade de Deus? Então eu preciso ter consciência disso, de que Deus tem um plano para mim, Deus tem uma missão para eu realizar. Todos nós temos uma missão específica para realizar. E aí eu preciso saber qual é. É o primeiro ponto.
eu preciso estar alinhado, eu preciso estar alinhado mesmo com os propósitos de Deus para mim. Eu preciso estar aí, as minhas atitudes, os meus pensamentos têm que estar sempre alinhados com o que Deus quer de mim. Esse é o segundo ponto. E aí, para conseguir isso, eu preciso consagrar a minha vida. Consagrar a minha vida a Deus. Às vezes parece, sim, é uma frase, mas por trás dessa frase tem muita coisa. Todas as minhas atitudes, para eu me consagrar, né, as minhas atitudes, os meus pensamentos, têm que estar voltados para as coisas de Deus. E aí, como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conseguir? Eu vou conseguir tendo comunhão com Deus, buscando ler a sua palavra, buscando sempre estar orando, fazendo o que Deus quer. Essa tem que ser a minha linha de ação. Eu preciso consagrar o que eu tenho, o que eu sou, né, ao nosso Deus. O segundo ponto, ele fala, Deus tem uma missão para seus servos. Tá? E aí nós vamos ver um pouquinho aqui do que Esdras, do que Neemias, do que os outros personagens, né, fizeram, qual era a missão que eles tinham. Vamos estudar um pouquinho disso agora. Nós lemos Esdras, mas quais são os outros personagens que estavam envolvidos na reconstrução dos muros, na reconstrução do templo? Nós temos, além de Esdras, logo depois a gente tem o livro de Neemias. Nós ouvimos falar de Zorobabel, Josué. Todos eles tinham uma missão, e cada um deles tinha uma missão específica. Cada um deles tinha, né, um plano que devia realizar, fazia parte disso. Não é? Por exemplo, Esdras, se nós formos ver lá no início do livro de Esdras, ele fala, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, e Esdras estava lá. Não é? E ele tinha uma missão. E aí estava nos planos de Deus que ele estivesse lá e que estivesse junto do rei Ciro. Ele tinha uma atuação importante lá. Né? Apesar de estrangeiro, ele tinha uma atuação importante. E foi através de Esdras que Ciro mandou que fosse reconstruído, né, os muros de Jerusalém. E ele foi para lá. Ele era sacerdote, era escriba. Não é? Então, essa era a função dele. Ele estava indo para Jerusalém para ajudar na reconstrução do templo, mas também para ajudar a reestruturar o culto, porque o povo estava perdido. Não tinha o templo, não tinha quem orientasse. Então, Esdras foi com essa função de reestruturar também o culto que seria prestado, né, ao povo, a Deus, perdão. Neemias, se nós formos ver lá no livro de Neemias, aí nós vamos encontrar que Neemias estava servindo a Artaxerxes. E aí também ele tinha, apesar de estrangeiro, tinha uma função, uma posição importante lá. E aí o rei Artaxerxes concordou que ele se ausentasse por um tempo, mas perguntou quanto tempo ele ia ficar fora. Isso para dar uma ideia da importância dele. Não estava liberando que ele fosse para lá, mas quanto tempo ele iria ficar fora, depois de quanto tempo ele estaria de volta lá, né, à corte dele. Mas ele foi para lá, ele seria governador lá, ele era político,
né? Ele seria governador lá, e também para reconstruir os muros, tá? Mas também para reestruturar todo o povo lá. Ele criticou muito o fato dos que estavam lá, né, emprestarem a juros, e como lá o Pentateuco, como as leis que Deus havia dado a eles, diziam que depois de 7 anos, se eles tinham um servo, eles deveriam liberar esse servo, e eles tinham que fazer isso, né? Então, muitas coisas Neemias foi para reestruturar também, tá? Zorobabel também foi com uma missão específica. Josué também, né, foi para ser sumo sacerdote lá, para ajudar nessa reestruturação. Tá? Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus tinha uma missão específica para cada um deles, né? Mas nós, será que nós, né, temos uma missão específica dada por Deus? Será que Deus tem planos específicos para nós? Nós já falamos um pouquinho disso, né? Com certeza todos nós temos um plano, né, específico para nós. Nós fazemos parte desse plano maior de Deus. Mas a nossa parte está lá, esperando ser realizada por nós. Se eu não for, ninguém vai fazer o que eu tenho que fazer. Eu preciso estar lá, no centro da vontade de Deus, como eu falei, que é o melhor lugar que a gente tem, né? Então, nós precisamos, né, saber qual é o plano de Deus para nós. Isso aí é muito importante, e eu estou repetindo muito por causa disso também. Nós precisamos saber quais são os planos. Por quê? Porque Esdras, Neemias, eles sabiam o que Deus queria deles. Então, era muito mais fácil para eles, embora eles tivessem muitas dificuldades, mas eu estou dizendo que era muito mais fácil para eles saber o que eles precisavam fazer e manter o foco nisso, do que eles irem para lá sem plano nenhum, sem saber o que deviam fazer, e quando chegassem lá, o que seria feito? Ia fazer da vontade deles? Não ia dar certo, não é? Então, nós precisamos ter o foco, mas o foco no plano que Deus preparou para nós. É por isso que nós precisamos saber o que Deus espera de mim. Existem algumas coisas que são gerais. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que falar de Jesus, todos nós. Mas existem algumas coisas específicas que eu preciso fazer, porque Deus espera que eu faça isso, não é? Repetindo, né? Nós, nessas situações, nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar barreiras, como nós lemos, né, que os inimigos, né, a gente lê logo aqui, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim. Ele não fala de outra coisa, ele não fala dos amigos, ele fala que eram os adversários de Judá e Benjamim que foram lá para atrapalhar. Então nós vamos encontrar esses obstáculos, com certeza vamos. Mas se nós estivermos aí no centro da vontade de Deus, com foco naquilo que Deus espera de nós, nós com certeza venceremos esses obstáculos. O quarto ponto, ele fala, o terceiro, perdão, estou me adiantando agora, identificando os opositores do projeto de Deus para nós. Caramba, é fácil? Não, não é não. Muitas vezes eles chegam assim oferecendo ajuda, né? Como aconteceu aqui, eles chegam oferecendo ajuda. Mas acontece assim, quando a gente está bem, quando as coisas
estão fluindo, quando a coisa está crescendo, funcionando bem, aparece um monte de gente querendo pegar carona aí nesse nosso projeto, no nosso sucesso. Aparece muita gente e vai aparecer. Tá? Mas quando a gente está lá no zero, ralando pra caramba para colocar as bases do projeto, trabalhando muito para que ele cresça, aí são poucos os que aparecem. Mas quando a coisa está bonita, está grande, aparece muita gente, né? Querendo entrar, embarcar nesse nosso projeto, nesse nosso sucesso. Isso é perigoso. É muito perigoso. Essas pessoas que chegam assim, elas foram chamadas por Deus para aquele projeto? Elas estão comprometidas com aquele projeto? Elas estão com foco naquele projeto? Se a resposta para essas perguntas for não, então, tome cuidado. Tome muito cuidado. Provavelmente, eles trarão problemas para você. Muitos até sem intenção. Eu até acredito nisso. Muitos sem intenção. Mas se a pessoa não tem foco, ela chega, ela vai ficar puxando para todo lado, para lá, para cá, porque ela não tem o foco. Ela não sabe exatamente o que está fazendo. Então ela vai trazer problema. Né? Quando esses inimigos, adversários de Judá chegaram, e aqui no texto a gente não tem nomes, né? Lá com Neemias a gente tem nomes, né? Mas aqui a gente não tem nomes. Mas quando eles chegaram e fizeram essas ofertas, eu imagino que até podem ter balançado um pouquinho, né? As pessoas que estavam dirigindo lá, Zorobabel, e a Bíblia fala os cabeças de famílias, né? Eles podem até ter balançado um pouquinho. Poxa vida, será que mais gente ajudando, né? Mas eles tiveram a sabedoria de dizer não. Eles tiveram a sabedoria de dizer não, né? Eles unanimemente disseram não, vocês não têm direito de reconstruir conosco, vocês não fazem parte desse plano de Deus. Foi isso que eles disseram. Então, essas pessoas que chegaram já estavam querendo fazer com que eles perdessem o foco, o que não podia acontecer, né? Então, para que a gente não perca o foco, a gente tem que ter em mente algumas coisas. Algumas coisas que eu já falei, inclusive. É preciso, né, que eu tenha consciência dessa missão que eu tenho, né? Consciência de que eu tenho um ministério. É meu, sou eu que tenho que realizar. Eu posso ter a ajuda de outros? Posso. Meu ministério pode ser ajudar os outros? Pode ser. Então, eu preciso realizar aquilo que Deus quer que eu realize. Não é? Por quê? Porque é fácil eu me perder se eu não sei para onde eu tenho que ir. É muito fácil eu me perder. Agora, se eu tenho foco, aí não. Aí eu sei para onde eu vou, onde eu estou e para onde eu vou. E isso é uma batalha espiritual muito grande. Manter esse foco. Porque a todo momento vamos tentar nos tirar desse foco. Né? O segundo é que eu preciso ter em mente que eu vou encontrar oposição, sim. Eu vou ter que vencer esses obstáculos. Porque nós não vamos agradar a todos. A gente não vai agradar. Não é? Existem muitos ditados falando a respeito disso. Mas eu não vou agradar a todo mundo. Eu preciso manter o foco sabendo que eu vou encontrar oposição. E aí, se eu sei que eu vou encontrar esses obstáculos, eu não posso desanimar quando eles aparecerem, porque eu já sei que eles vão aparecer. Eu não posso desistir porque eles apareceram, porque eu já sabia que ia acontecer. Eu tenho que me preparar para isso, então. Não é?
Então, o terceiro, como é que eu vou saber de onde vem essa oposição? Está vindo de onde? É de fora? Às vezes vem de dentro mesmo. Às vezes vem de dentro. Quem são esses opositores? Somente com discernimento, com sabedoria, eu tenho que pedir isso a Deus, né? Você não tem? Então peça a Deus, que Ele vai te dar esse discernimento, essa sabedoria, para você poder responder a essas situações, poder vencer esses problemas, superar esses obstáculos. É porque muitas vezes as pessoas que se aproximam de nós não são sinceras. E aí podem até parecer sinceras, mas não são. E vou me deixar levar por isso? Eu preciso aprender a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é sincero e o que não é. Eu tenho que aprender. Se eu quero vencer esses obstáculos, se eu quero vencer essa oposição, eu preciso aprender isso. E o quarto ponto, para não perder o foco, eu preciso agir com sabedoria. Como eu falei antes, não tem? Peça a Deus. Tem um texto que fala disso, Tiago fala disso. Né? Tiago, no capítulo 1, o verso 5, fala exatamente disso. Tiago 1, 5. Ele fala exatamente disso. Não é? Então, se alguém está com falta de sabedoria, peça a Deus. Por quê? Porque Ele dá a todos, liberalmente. Ele vai te dar sabedoria. Essa sabedoria que você acha que não tem, peça a Deus. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Não é? Então, se você não tem sabedoria, você pode perder o foco. Você pode se desviar. Não é? Uma vez eu estava vendo uma postagem e a pessoa falava de que um ângulo, você tem duas retas, seriam dois caminhos. No início, esses dois caminhos estão bem pertinho, estão bem juntinhos, bem no início, estão juntos. Mas depois, se você não tomar cuidado, o que vai acontecer? Um se afasta do outro. E se você não tiver sabedoria, você pode perder o foco e se encontrar muito longe do centro da vontade de Deus. O quarto ponto, agora sim é quarto. O quarto ponto diz fazendo a opção de manter o foco. Fazendo a opção de manter o foco. É claro que eu preciso querer manter o foco. Né? Eu tenho que fazer essa opção na minha vida. Eu quero manter o foco. Eu preciso manter o foco. Então tudo que eu fizer vai ser pensando nisso, em manter o foco. Né? Zorobabel e Josué, eles sabiam exatamente para que tinham sido chamados. Eles sabiam disso. Sabiam o que Deus estava esperando. Eles tinham foco nesse projeto e não se permitiram desviar. Não é? Mas para isso foi fundamental o quê? Sabedoria e discernimento espiritual. Existe um ditado que diz assim: toda ajuda é bem-vinda. Mas nesse caso não era verdade, não. Não foi verdade. Toda essa ajuda não era bem-vinda. Então, esse ditado aí, né, eu até pensaria, eu ficaria com um outro ditado.
né, já que a gente vai falar de ditados aqui, eu ficaria com um outro ditado, que diz assim: muito ajuda quem não atrapalha. Então, é exatamente isso que a gente está... Se você está querendo ajudar, você não pode atrapalhar. Mas é ali que Deus quer que você esteja ajudando, você pode ter muito boa vontade. Mas se não for o que Deus quer que você faça, você vai acabar atrapalhando. Tá? Então eu preciso saber o que é que eu preciso fazer para manter o foco. Tá? Vocês lembram lá do início, quando ficou meio fora de foco, as coisas ficaram estranhas? Então é isso que vai acontecer. Se eu não mantiver o foco, as coisas não vão ficar bem. Tá? Mas, como Zorobabel, como Josué, como Esdras, como Neemias, né, e como tantos outros que mantiveram o foco, eles foram capacitados por Deus para avaliar essas situações e não se permitirem desviar, sair do foco. Mas Deus estava lá ajudando, Deus estava lá capacitando. Então, quando nós fazemos a opção de manter o foco, muitas vezes somos levados a tomar decisões que nos incomodam, nos deixam inseguros. Imagina só, as pessoas chegaram oferecendo ajuda. E aí você diz na cara deles: não quero não. Eu tenho a tendência, né, para mim não é muito fácil dizer não, mas eu tenho que dizer, algumas vezes eu tenho que dizer não. Mas para mim não é muito fácil chegar assim na cara da pessoa, assim, dizer: não quero não, aqui você não pode ficar, você não é daqui, sai daqui, você não teria muita facilidade de fazer isso. Mas Deus nos capacita, Deus nos orienta. Né? E quando nós colocamos as coisas nas mãos dele, mesmo que a gente seja obrigado a tomar essa decisão, se a gente sabe que é uma decisão baseada na vontade de Deus, nós vamos ter paz. Por quê? Porque eu sei que é isso que Deus espera de mim. Poxa, se é isso que Deus quer que eu faça, eu tenho que descansar, vai dar certo. Né? Vai dar certo. Então, eu muitas vezes tenho que tomar essas decisões. Né? Eu fico lembrando, eu estava lendo aqui, eu estava lembrando de Jesus quando pegou o chicote e expulsou os vendedores lá da porta do templo. Ele devia estar muito zangado, né, quando fez aquilo. Né? Mas, sabe, é uma decisão, né, que ele tomou baseado no que Deus esperava dele. Né? Outras situações também aconteceram em que os homens de Deus tomaram decisões assim. Né? Por quê? Porque era o que Deus esperava deles. Então, se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu tenho que descansar, mesmo que seja uma posição que não seja muito agradável, né? Uma posição que para muitas pessoas pode parecer, né, desagradável, mas se eu tenho a certeza de que eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu preciso descansar, eu tenho que descansar. Eu não posso ficar preocupado, eu não posso ficar inseguro com relação a isso. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E aí eu não vou perder o meu foco. Né? Encerrando, a nossa revista, por falar nisso, minha revista está aqui, ó. Os irmãos todos têm a revista no seu celular? Porque se não tiverem, falem que a gente vai disponibilizar. A gente coloca no grupo da igreja
para que os irmãos tenham como estudar, porque a gente não tem mais a revista impressa, né? Só aqui no celular ou no computador, né? Só assim em PDF. Se os irmãos tiverem qualquer dificuldade, falem com a gente vai dar um jeito de ajudar, tá bom? Então, para pensar e agir. Primeiro, você possui convicção acerca dos propósitos de Deus para a sua vida? Você sabe? Você tem se esforçado para saber disso? Qual é a vontade de Deus? Você tem se esforçado para cumprir a sua missão aqui na Terra? A partir da sua família. Né? Ah, eu não sei pregar, eu não sei falar, mas em casa. Não é? Você tem consciência de que vai enfrentar oposição? Quando estiver cumprindo a sua missão, você tem consciência disso? Você sabe? Você tem pedido sabedoria a Deus para vencer esses obstáculos? Como a gente viu, Deus dá. É só pedir. Você tem procurado manter o foco, impedindo que influências, né, outras encontrem espaço na sua vida? Você tem? Você tem que manter o foco. E quarto, você tem exercido o discernimento espiritual para avaliar comportamentos desviantes. Lembra que eu falei que a gente pode desviar e ficar muito longe? Você tem esse discernimento para perceber isso, né? E não se deixar levar por ofertas tentadoras que possam vir e tentar desviá-lo da sua missão? Né? Essas ofertas tentadoras pode ser uma oferta de emprego, né? Um salário muito bom, mas que vai levar você para longe da vontade de Deus. Né? Então a gente tem que ter discernimento e até coragem, né? Para recusar uma oferta dessas. Mas eu preciso de discernimento espiritual para avaliar isso. Né? Então que Deus nos abençoe, que Deus possa completar, né, no coração dos irmãos aquilo que eu não falei, aquilo que não foi dito, mas que o Espírito Santo possa estar ajudando os irmãos a entender a mensagem de Deus para essa noite.